dia, professora. Bom dia, turma. Meu nome é Fátima e meu grupo ele é composto pela Ana Beatriz Moreal, a Evelyn, a Cauane e o Tafnis. Eu vou começar aqui dando uma introdução sobre o assunto, que se trata de uma técnica agrícola chamada sistemas agroflorestais, e que ela vem trazendo uma nova percepção sobre a produção agrícola, sendo viável para pequenas e grandes propriedades rurais, porque o SAF ele é um sistema que pode se adequar a diversas situações, e os seus benefícios também eles não podem ser tabelados, porque são benefícios muito amplos. Mas nosso objetivo aqui é apresentar os indicadores de serviços ecossistêmicos pelos SAFs, com base nos apresentados na palestra. Então, eu vou dar continuidade apresentando sobre o item A, que seria sobre a análise do SAF como um todo. Aqui no SAF 1, nós temos a seringueira, cacau e a banana. Primeiro, eu identifiquei o componente arbóreo, que nesse sistema foi a seringueira. No próximo passo aqui da tabela, ele pede para identificar quantas culturas foi cultivada, que no total foi 3 espécies. E nessa questão da espécie nativa cultivada, foi somente a seringueira e o cacau, porque a banana, ela, apesar de ser muito comum aqui no Brasil, ela é nativa lá da Ásia. E nessa questão das leguminosas, nós não temos nenhuma aqui nesse sistema, porque nenhuma dessas espécies elas são contidas em vagens. E para finalizar, nós temos aqui sobre os estratos, que seria a altura da planta. E neste SAF nós temos 3 tipos de estratos, porque as 3 culturas apresentam tamanhos distintos. E de extratos do componente arbóreo, nós só temos um, porque só temos um componente arbóreo. Então, com base nos componentes presentes no sistema agroflorestal 1, é classificado como cultivo sombreado, porque suas características elas se encontram mais presentes nesse determinado nível de manejo, e tendo somente uma pequena incidência para o rústico, como é demonstrado aí na tabela. E aqui eu fiz um gráfico para ilustrar para vocês melhor a diferença de tamanho entre as culturas, que a banana ela varia entre 2 a 3 metros, o cacau de 4 a 6 metros e a seringueira 30 metros. Por isso que nós temos 3 tipos de estratos. Dando continuidade à alternativa A, o nosso segundo sistema agroflorestal é o sistema de cacau, açaí e a banana. Para poder classificar no seu nível de manejo, temos uma tabela. E nessa tabela tem os critérios de verificação e o seu grau ou a valorização. Bom, no critério de riqueza do componente arbóreo, ele se caracterizou de 1 a 5, porque é apenas a cultura do açaí que é o componente arbóreo. Número de espécies cultivadas, de 1 a 4, porque são 3, o cacau, açaí e a banana. Número de espécies nativas cultivadas, de 0 a 2, que é apenas o cacau e o açaí que são nativas, a banana não é. Percentual do número de indivíduos que são leguminosas é 0, porque nenhuma dessas elas atuam como leguminosas. Bom, número de extrato das plantas cultivadas é maior que 2, porque todas as culturas possuem extratos diferentes. E número de extratos do componente arbóreo é 1, porque é apenas o açaí que atua como componente arbóreo. Então, o nível de manejo ele é considerado cultivo sombreado. Mais à frente, eu fiz uma imagem para poder mostrar a diferença dos extratos das plantas cultivadas, onde a banana ela varia de 2 a 3 metros, o cacau de 4 a 6 metros e o açaí de 20 a 25 metros. Olá, eu sou o Tafnis e juntamente com as minhas colegas Cauane e Evelyn, fiquei responsável pelo item B do desenvolvimento. Abordarei em específico a tabela 2, indicadores para verificar a contribuição das espécies cultivadas em sistemas agroflorestais. As primeiras 4 espécies, no qual exemplificarei a partir de agora, são o cacau, a seringueira, o coco e a banana. Para os bens e serviços econômicos prestados pelo SAF, em relação à provisão, o cacau, o coco e a banana fornecem alimentos, somente o cacau e principalmente a seringueira fornecem madeira, e sobre medicamentos medicinais e fisioterapêuticos, todos fornecem qualidades adeptas a essa parte da tabela, em especial a banana, que é muito comum a utilização da mesma in natura, principalmente para atletas, com o objetivo de evitar lesões e câimbras musculares. Bom, ainda sobre a tabela 2, agora sobre os bens e serviços econômicos reguladores. Todas as espécies proporcionam qualidade do ar, principalmente a seringueira, por ser uma espécie arbórea de grande porte,
concentra bastante carbono e, consequentemente, após realizar o processo de fotossíntese, libera bastante oxigênio na atmosfera. A partir disso, subentende-se também que há uma melhora na temperatura, no índice térmico da região ali, em especial abaixo das árvores, na região de sombra. Sobre as qualidades hídricas, só foi encontrado material bibliográfico em referência à seringueira, que é positivo, uma vez que as suas raízes vão muito fundo e captam água bem abaixo, deixando as superiores para as árvores e culturas menores que captam água superficialmente. Todas também contribuem para a erosão do solo, porque suas raízes, mesmo que consideradas espécies pequenas, suas raízes aprofundam e ajudam na descompactação do solo, e também contribuem para as ameaças naturais, como, por exemplo, o vento. Continuando, finalizando a tabela 2, agora sobre os bens e serviços econômicos de serviços culturais, o coco proporciona valores espirituais, principalmente para os indígenas. Em valores religiosos, nenhuma espécie se adequa. Já para valores estéticos, o cacau e o coco têm a utilização de seus óleos extraídos da fruta e sua semente, no caso do cacau, para a utilização de cosméticos ou o próprio uso do óleo in natura. A possibilidade de recreação é principalmente numa área de cacau, em Cacaeira, aqui como temos aqui em Cacoal, na Igreja São Pedro, uma área de lazer para famílias, crianças, adolescentes, embaixo próximo a Caucaueiro. E sobre o ecoturismo, todas as espécies se adaptam, uma vez que uma região de SAF é de controle térmico muito bom, é fresco e é favorável ao ecoturismo em relação à proteção de respectiva área. Olá, meu nome é Cauane. E, continuando no item B, eu vou falar sobre o açaí, o cupuaçu e o mogno. Bom, primeiramente, nos bens e serviços de provisão, é destacado no açaí a produção do fruto e do palmito, e o cupuaçu também, que produz frutos. Referente à madeira, o mogno é destacado, sendo ali a sua madeira bastante apreciada. E em medicinais e fisioterapêuticos, os três cumprem essa função, sendo assim o açaí um ótimo antioxidante e anti-inflamatório. O cupuaçu também possui uso medicinal, utilizando, por exemplo, as suas sementes para dores abdominais, e o mogno ali que possui substâncias antitumorais. Em relação aos bens e serviços reguladores, todas as espécies contribuem no acúmulo de carbono, influenciando na qualidade do ar e, consequentemente, também contribuem na temperatura do ambiente. Bom, o sistema agroflorestal, ele possui vários benefícios ao solo, e um deles é o controle da erosão. E referente às ameaças naturais, as três espécies se encaixam nisso, pois em um sistema agroflorestal pode auxiliar nisso, como, por exemplo, ajuda a diminuir o impacto da chuva sobre o solo. Agora, em relação aos bens e serviços culturais, o açaí possui valor espiritual e religioso, visto que ele é muito consumido em festas religiosas indígenas. E sobre valores estéticos, todas as espécies ganham destaque. Por exemplo, o açaí pode ser utilizado o seu óleo e em cosméticos. E o cupuaçu, por exemplo, ele pode ser usado a sua manteiga e as suas amêndoas. O mogno também possui valor estético, como eu falei anteriormente, a sua madeira é bastante prestigiada e pode ser usado em mobiliárias luxuosas, em decorações, em instrumentos musicais. E referente à recreação, o mogno ganha destaque, pois ele é uma espécie muito plantada em locais como, por exemplo, em praças. E sobre o ecoturismo, todas as espécies podem ser utilizadas no sistema agroflorestal, principalmente ali por elas se tratarem de espécies nativas. Dando ênfase agora na terceira e última tabela de indicadores de contribuição das espécies cultivadas para os SAFs, nós temos a teca, a castanha do Brasil e o maracujá. Analisando então essa primeira tabela no que diz respeito aos bens e serviços econômicos de provisão, nós temos os destaques do maracujá e da castanha para fins alimentícios, onde são consumidos os frutos provenientes destes, enfatizando também a questão terapêutica e medicinal dos dois, que o maracujá como calmante traz para a gente, além de vários outros fins, e a castanha com ação lubrificante através do seu óleo. Nisso também a gente tem o destaque da teca e também da castanha para a extração da madeira. No que diz respeito aos bens de serviços reguladores, que vai ser essa segunda tabela aqui, nós temos 3 pontos positivos em praticamente todos os quesitos, né? Isso porque a qualidade do ar, a temperatura, a erosão, elas são ambos resultados que a gente espera de um SAFs, uma vez que esses sistemas agroflorestais, eles visam a reprodução ecossistêmica natural. Então, a partir dos resultados agora dessa terceira tabela referente aos serviços culturais,
A cultura de maior destaque foi, com certeza, o maracujá, já que a flor do fruto significa paixão de Cristo, sendo popularmente aí conhecida como flor da paixão, principalmente pela Igreja Católica. Isso porque missionários europeus chegaram à América e associaram a exuberância da flor a alguns dos elementos do Calvário de Cristo, por isso o nome. Então, vem aí associado a um valor espiritual e religioso. Mas, no caso da estética que a gente está marcada aqui, acredito que ambas as espécies elas se enquadram nesse quesito por serem quase um patrimônio cultural do Brasil, tanto que o ecoturismo também foi colocado como ponto positivo por diversos fatores. O Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo e a castanha é uma árvore nativa da Amazônia, além da teca também ter se tornado uma das principais árvores para marcenaria, para carpintaria. Então, a gente atribui ali um certo destaque para essa questão do ecoturismo. Então, a gente conclui que a qualidade resultante dos SAFs é baseada em alguns indicadores pré-estabelecidos referente a essa produção, a manejo, a espécies, que é o que a gente vê aí nas tabelas. Que, com isso, a sua adaptação em diferentes situações acaba possibilitando essa alteração desses indicadores, seja com a retirada ou até mesmo com a adição de novos indicadores que talvez nem estejam aí. Então, evidenciando aí essa multipluralidade que é o SAFs. Então, observando essa importância, com essa sequência lógica e analisando essa continuação de impactos que resultam aí nos sistemas produtivos, econômicos, sociais e ambientais.